Olá, pessoal. Eu estou, Maria Sueli Silva Mello, eu sou docente lá do Departamento de Medicina, do Polo de Lagarto. E, inicialmente, eu quero agradecer tanto a professora Ana Mascarenhas, como também a Luciana Lobato, que ambas fizeram um pedido de uma aula sobre esse tema que vem trazendo grandes discussões no meio acadêmico, saúde e espiritualidade. Com foco, né, principalmente no quarto módulo, onde vocês dão a questão muito da percepção, consciência e emoção, tanto quanto não se fala sobre as práticas integrativas, esse tema não pode deixar de ser, pelo menos, aventado, discutido, comentado. Eu vou aproveitar, então, agradecendo a ambas por terem feito o convite, espero atender às necessidades, contar com vocês, porque se hoje nós estamos adentrando dentro da academia, um esforço de professores que vê a importância dessas temáticas serem levadas para a faculdade, para a academia, a universidade, e nós convidamos a todos que, assim, quiserem dar continuidade, porque aqui vai ser uma simples apresentação do tema, que optem em fazer a disciplina optativa, tópicos especiais de saúde e espiritualidade, que hoje é oferecido pelo DESLE, né, o Departamento de Educação e Saúde de Lagarto, do Campo de Lagarto. Tanto o pessoal de São Cristóvão, como o pessoal próprio campus de Lagarto, eu acredito que poderá ser inscritos, caso assim desejem. Vamos lá, vou apresentar aqui uns slides, obviamente, para poder ajudar, né, vocês acompanharem o que eu vou comentando, e aguardo as considerações, comentários, perguntas. Vou deixar um e-mail aqui no final da apresentação, e com toda certeza, não garanto de imediato, mas à medida que eles chegarem, eu vou respondendo os questionamentos que, por um acaso, vocês queiram fazer, ok? Vamos ver se já está aparecendo. Acho que ainda não. Vou passar de novo, porque não entrou. Agora, o computador é assim, né? Às vezes a gente tem que fazer os ajustes. Está no modo de apresentação, espero que estejam sendo visualizando. Então, estamos aí, né? Saúde e espiritualidade. E aí, óbvio, dentro da saúde, a gente vai trazer um pouco mais o aspecto da saúde mental, que foi um do pedido da professora Ana Mascarenhas. Acho que para começar para falar do assunto, a gente precisa perguntar, né? Por que nós adoecemos? Alguns dizem que será castigo divino, se for olhar pelo lado da religiosidade. Será que Deus criaria para sofrermos de câncer, AIDS, doenças? O que é saúde? O que é Deus? Ou quem é Deus? Essas perguntas, na realidade, o ser humano fez ao longo da sua existência. Essa busca de saber o porquê, de onde veio, para onde vai, onde surgiu tudo isso, por que acontece desse jeito, são perguntas que o homem fez, e isso motivou essa busca e, na realidade, essa procura. Uma procura que é de si próprio, é do seu ser, da sua essência. De onde é mesmo esse princípio? O que é esse princípio? Por que adoecemos? Por que a doença nessa condição, né, da nossa vida? Eu acho que essas perguntas, elas motivaram os homens a chegar onde estão, porém, se perderam no meio do caminho. Porque na busca de tentar dar conta das questões que estavam trazendo transtornos, vamos dizer assim, seja eles de diversos aspectos, esqueceram de buscar a si mesmo.
esqueceu de buscar esse princípio, de compreender esse princípio na sua essência. E a espiritualidade vem como resgate dessa proposta, porém, ele, no longo da caminhada da humanidade, ele teve várias conotações. E aí, o que a gente vai trazer aqui hoje é a conotação mais atualizada dessa visão, que está se buscando resgatar, porque o ser humano não é um ser material apenas. Assim, embora a ciência, em muitas das correntes queira, positivista, cartesianas, queira ainda defender, mas não é bem esse o ponto. Mas fica aí os questionamentos. Perguntas que faço a vocês. Quem somos? De que somos feitos? Já pararam para pensar? Temos vida e um viver. O que é isso? É a mesma coisa? Qual é a diferença? Como é que eu vivo? O que é viver? O que nós precisamos saber, fazer, como, o que, quando? O que eu penso sobre tudo isso? Pensar, o que é isso mesmo? Pensar. O que é que eu entendo? Como eu lido com isso tudo? Esses questionamentos que parece que a gente está perdendo tempo quando faz, muitas pessoas interpretam assim, eu consideraria essenciais para serem respondidas em toda a formação do ser humano, na formação educacional do ser humano. A busca de si, a busca de o que é, qual é o seu propósito, o que está fazendo aqui. Nós buscamos investir muito nas tecnologias chamadas duras, né? Merri traz muito essa diferenciação dentro da saúde, tecnologias leves, duras e duras. E a tecnologia dura, ela foi muito investida. Nós não podemos negar e nem tampouco rejeitá-la. Muito pelo contrário, ela veio e tem dado a sua contribuição. Mas o homem se perdeu também em buscar apenas uma vertente dessa construção que fez ele viver de uma forma que hoje ele sofre de questões que nem essa tecnologia dura dá conta. Então, levando em conta essas questões, essas perguntas, nós vamos fazer uma bela caminhadinha de compreensão. Se nós somos matérias apenas, se assim fosse pensado, como muitos defendem, inclusive, que confundem mente, pensamento, cérebro, como se fosse tudo uma coisa material, está tudo relacionado a funcionamento só cerebral. Aí, se somos matérias, não temos como, então, nos preocupar com o pensamento. Por quê? Porque o nosso cérebro está construindo aí os pensamentos. Eles são autônomos, então, se for cerebral, a construção do cérebro. Ou temos pensamentos, ou eles são vindos de alguma coisa, ou de alguma construção, de algum mecanismo. Nós pegamos nos pensamentos, eles existem de fato, aquilo que nós chamamos de pensamento, de onde eles partem realmente? Se somos energia, dentro de uma outra vertente, né? O que é isso mesmo? O que é energia? E aí, se formos energia, de onde é que parte os pensamentos se tem uma visão energética do ser? E sentimos e expressam através das emoções. Quem somos nós mesmos? Nós somos a matéria ou essa energia que estão colocando? Ou é tudo a mesma coisa? Vamos lá. Se pegarmos o conceito de matéria, é tudo aquilo que tem massa e volume, não é isso? É um composto de moléculas, átomos unidos e ordenados de diferentes formas. A física está aí mostrando claramente como é. Só que esse agregado de partículas, se é que nós somos matéria, nós somos esse agregado de partículas. E que partículas são essas? De onde elas partem? Como é que elas se agrupam? Como é que elas terminam por construir esse corpo que faz com que nós achemos que sejamos nós? Diz Einstein, trazendo dentro do estudo da física, que na realidade a matéria é energia. Né? E tudo é energia, então. E é isso que sintoniza a frequência e o que deseja. Inevitavelmente, essa é a realidade que todos terão que se convencer.
não é como ser diferente. Isso não é filosofia. Ele explica, isso é física. Apesar dele ter feito essa teoria lá no início do século passado, 50 anos depois ela foi provada. Então, a ciência ela está sempre na busca de provar para poder se tornar ciência, não é isso? Para ser considerado científico. Só que antes que a prova exista, ela precisa primeiro ser uma teoria. Ela precisa ser uma hipótese, uma teoria, que culminará com experimentos, estudos, conhecimento, e agora nós estamos na vertente da evidência, não é isso? Que energia, então? É uma força matriz, segundo a própria física, que dispersa em todas as realidades do universo. Aí você está dizendo assim, professora, como é que pode um assunto de saúde mental, espiritualidade, está começando com física? Gente, não podemos negar o que somos. Se nós compreendermos um pouco como somos, e como as leis físicas, que também são leis universais, coordenam tudo que existe, a gente entende um pouco por que as coisas acontecem, até na nossa própria vida. Ok? Tenha um pouquinho de paciência e tente acompanhar. A energia é uma medida, na realidade, de várias formas dos movimentos. É uma grandeza física e ela nós utilizamos. Então, nesse processo, matéria e energia, ela se diferencia em um aspecto, frequência e vibração. E o que é vibração? É a oscilação que qualquer movimento se repete. Acabei de dizer que a energia é a medida de várias formas de movimento. Como é que ela se mede? É mensurada em forma de vibração, que é um movimento que se repete dentro de um intervalo de tempo. E frequência são as vibrações, que são esse movimento no intervalo desse tempo, no segundo, vamos dizer assim, que são emitidas. Quantas vezes essa vibração é emitida nesse intervalo? Significa dizer que frequência vibratória é a medida pelo número de vibrações por segundo. Sim, mas qual é a importância disso? Mas se eu sou matéria, e essa matéria é formada, né, de energia, que tem movimento, que é mensurada com vibração e frequência, eu sou quem sou? Eu sou energia. Entende? Nós somos energia. Energia que tem uma vibração e tem uma frequência, porque é como nós vibramos, cada um tem uma frequência diferente do outro. É assim como existe a energia elétrica, a energia eólica, enfim, cada uma tem uma vibração e tem uma frequência de manifestação. E nós somos assim também. Consequentemente, nós somos construídos a partir dessas energias que estão aonde? No universo. Estão na natureza, estão no cosmos, né? Então, como é que eu entendo que eu não tenho que saber disso? Como é que eu posso viver sem compreender isso? Porque quando eu falo que eu sou partículas, que eu tenho movimento, que essas partículas têm uma vibração e que eu geralmente crio um movimento que tem uma certa frequência, eu estou dizendo para mim mesma que quando eu adoeço, tem alguma coisa errada com essa vibração e com essa frequência. Então, nós somos energia. E essas energias partiram da construção do universo, que hoje já se é visto pela própria física que não são um. Nós temos multi-universos, nós temos universos paralelos, que eles coexistem simultaneamente. E nós, dentro de nós não somos nem apenas um ser. Nós temos um conjunto de outros micro-organismos que nos compõem, que chega a ser mais de 40% da nossa composição corporal, física, material condensada, vamos assim dizer, formado desses microbiotas. Nós somos um ecossistema. Dentro desses grandes ecossistemas que existem, nós somos mais um. Então, se nós partimos dessas poeira cósmica, né? Vamos dizer assim, e foi construído, e dentro de tudo que construímos nesse planeta, nós, nessa evolução das espécies, nós fomos um daqueles que
surgiu dentro desse processo, nós somos simplesmente um microcosmo dentro desse macrocosmo. Eu coloco inicialmente o macrocosmo como planeta, mas eu posso botar o macrocosmo como universo, que é o universo que nós pertencemos, dessa Via Láctea, essa Via Láctea dentro de um outro universo que nós sabemos que existe, onde tem uma outra estrela, que é a Alcione, onde nessas várias galáxias giram em torno de de outra grandeza, outra estrela de outra grandeza, e além delas, o que a ciência, a física vem trazendo, que existem outros universos paralelos. Então, onde é que eu quero chegar com essa compreensão que vocês passam agora a ter, pelo menos, sensibilização para poder tentar sentir em vocês a vibração de vocês? Vocês têm que ter esse tempo, vocês têm que entender que nós não iremos avançar enquanto pessoas, enquanto humanidade, se nós não dermos tempos para quem? Para nós. Ainda que nós tenhamos a composição, que depois foi feita, né, do esqueleto, músculo, sistemas, em modo geral, nós somos isso aí. Nós somos energia que estão vibrando aqui nesse planeta e que vivemos em frequente construção. E o que é pior, vou passar aqui um videozinho só para você, para exemplificar exatamente o que eu tenho comentado. Agora ver se eu consigo, né? Não estou conseguindo, gente, passar o vídeo. Aqui, consegui. Esta é uma imagem do corpo humano. Cada partícula do corpo é feita do mesmo material que a poeira estelar. Sob um microscópio de alta potência, você pode ver que cada partícula do corpo é feita de pura energia. Agora, este é o campo de energia ao redor do corpo humano. Os cientistas agora estão encontrando evidências de campos energéticos ao redor do corpo. Isso é o que parece quando todos os chakras estão equilibrados. Quando seus chakras estão equilibrados, você é capaz de manifestar seus desejos muito mais rápido. Agora, este é o campo de energia ao redor do corpo. Ou seja, esse é apenas vídeos que vai só apenas, né, condensou um pouco do que eu falei, né, que nós somos esse campo de energia e que se somos energia, temos um campo, nós emitimos essas energias e essas energias existe uma troca constante, frequente entre tudo, entre o que eu penso, entre o que eu faço, entre as pessoas, entre as coisas. Quantas vezes nós estamos, às vezes, construindo, né, um TCC, uma monografia, um trabalho, e trava o computador. A impressora não funciona. É a nossa energia interferindo também na matéria mais inanimada que existe. E a matéria inanimada, ela não é completamente estática. Você sabe que ela até tem átomos que estão vibrando, só que numa frequência menor do que a nossa. E isso, às vezes, cria uma interferência. E, consequentemente, nós tendo essa compreensão, nós começamos a ver que o corpo não é a gente. Nós não somos o corpo. Esse corpo que fala, que age, né, que atua nas diversas atividades que nós temos na nossa vida. Como diz a doutora Ruth Leff, né, a diretora do Departamento de Microbiologia, mais do que isso, nós somos, você é mais micróbio do que humano, é aquilo que eu comentei. Por quê? Porque dentro do nosso corpo tem muitos outros DNAs que não é o nosso DNA, mas que coexistem. Então, onde é que leva essa compreensão disso tudo para o campo da espiritualidade? Chegaremos lá. Se eu sou o conjunto dessas coisas todas, que atenção eu estou dando a essas coisas que me compõem e que estão em constante mudança comigo. Nós temos 7 octilhões de átomos nessa composição corporal que nós temos. A cada 3 semanas, quadrilhões de átomos são outros, que são trocados nessa renovação energética. Nós alimentamos, respiramos e pegamos energia por vórtices, que hoje a medicina energética, a bioenergética vem trazendo, que são chamadas de chakras, que esse videozinho até comentou.
Não vou adentrar sobre isso, isso é um motivo até de aulas lá na disciplina que a gente comenta um pouco mais na disciplina, né, de saúde e espiritualidade, mas que já estou dando a pincelada, alguns já devem ter ouvido falar, outros não, mas ela realmente é uma forma como a energia entra também por nós, principalmente durante o sono, essa troca com a natureza, certo? E se formos ver, a visão que nós temos do que somos, ela, se a gente fosse estudar a história da humanidade, como cada etnia, cada nação, né, que existiu na história antiga da humanidade, ela encarou essa composição do que somos. No Egito mesmo, eles já consideravam que nós temos dois veículos, um etéreo, o outro veículo que era um corpo onde estavam as emoções e outro que era o corpo animal. Ele já tinha essa visão. Bem assim, foi a Índia. Na visão dos budistas, dos hinduístas, dos brahmanes, né, eles também têm uma visão de composição do ser. Aí vamos encarar nós somos como o ser humano, também com a visão que é etérea e também material condensado. Eu falo condensado porque matéria já foi visto que também é energia, só que é energia com uma outra vibração. A Grécia, com Platão, defendia também o mesmo ponto de vista, trazido inclusive de Sócrates também. E assim, Aristóteles também defendia, não tão quanto parecido com Platão, mas que existia um ser que era a alma, que era o princípio vital, e o outro material e o espiritual. Hipócrates é que traz um pouco da visão do vitalismo, que é a visão de que existia uma força vital. E essa força vital é quem fazia a matéria, uma visão muito mais naturalista apenas, de composição. E, consequentemente, essas linhas filosóficas, elas nortearam muitos estudos, muitas outras continuidades dessa compreensão posteriormente. E a China, nós mais do que todo mundo sabemos que a China ela trabalha muito, principalmente com a medicina chinesa, o taoísmo, a visão de mundo trazida também dessa visão energética e material. Está pequeno, que era só para ilustrar que realmente isso é algo já que nós somos energia, estamos conectados através de nossa vibração. E nós emitimos um campo. Quando esse campo não está em equilíbrio, nós vamos assim, de forma figurativa, podemos estar com um campo desta forma. Então, que energia nós emitimos para as outras pessoas ou para alguém se nós não estivermos bem? Mas como eu posso estar bem se eu não sei nem o que eu sou, nem o que eu preciso para melhorar, nem o que eu preciso para estar num estado melhor de condição? Se às vezes eu estou insatisfeito, irritado, impaciente, descontente, ingrato. Então, nessa visão, nós temos vários corpos. É essa a grande descoberta que hoje a ciência bioenergética ela vem trazendo. E essa compreensão faz muita diferença. Porque a partir do momento que um átomo que está em mim pode ser de um carvalho lá do Oriente, ou de um marginal, também lá de um outro lugar distante, nós não temos o que achar diferente, nós não temos que discriminar nada, porque nada nos pertence. E tudo nos faz parte. E tudo que nos compõe. Essa visão de mundo, essa visão dentro desse contexto, nos faz entender que não temos diferenças. Temos muito mais semelhanças do que diferenças. As diferenças, elas se expressam de uma forma diversa por conta de uma manifestação de uma escolha. Então, quem somos nós? É a pergunta que vai ficar, que eu quero que vocês façam. Se aqui eu estou trazendo dentro dessa visão, dessa percepção, é lógico que é uma, tem várias, mas vocês é que vão escolher qual é a que vocês querem seguir, porque cada um enxerga o mundo de acordo com o que se chama de cosmovisão.
É o óculos que eu uso para enxergar o mundo. E o óculos que eu uso não é meu. O óculos que eu uso, alguém também me deu. Eu não penso baseado em mim, é baseado em tudo que foi construído e que chegou até a mim aquele pensamento, aquele conceito, aquele conhecimento, e que eu assumi por conta de que existe uma sintonia, uma vibração que eu sintonizei para absorver. Então, ninguém pode afirmar que pensa assim porque é assim. Não. E a sua ancestralidade? É a sua educação, a cultura que você pertence, que você absorve todo essa convivência, esse conhecimento e vivência. O que isso faz em você? Nada? É muita prepotência o ser humano achar, né, que ele por si só se basta, ou ele se autoproduz, ou ele é capaz de conseguir mover-se sozinho. Não, nem para viver esse corpo, nós não estamos sozinhos, porque dentro de nós tem trilhões de microbiotas, trilhões de micro-organismos fazendo trabalhos fantásticos para nos manter vivos, fabricando enzimas, fabricando vitaminas, atuando em metabolismo pelas quais mantém essa matéria. E que sabemos que viver em paz com eles também. Vamos lá. Então, não preciso mais comentar sobre isso, que nós somos energia, estamos conectados por essa vibração. E nós estamos trocando isso o tempo todo. Eu estou trocando aqui para vocês, apesar que vocês vão assistir de forma síncrona, mas a energia ela não tem distância e tempo. Ela chega. Ela chega. A vibração da minha voz, das minhas intenções, do meu sentimento, ela chega. E com certeza acolham, porque são as melhores possíveis, porque eu quero que o mundo seja um mundo melhor. E eu enxergando o mundo desse jeito, eu entendo agora o que é espiritualidade. Vamos lá, nos conceitos que a academia, né, trouxe para poder a gente entender um pouco isso. Então, vamos fazer de conta que existe uma energia maior, que é a energia do próprio universo, e que nós somos basicamente o quê? Então, essa energia, para chegar até nós, teve que ter uma subestação, um transformador, para que a lâmpada acendesse. Vamos entender que a lâmpada é o corpo material, mas a energia que anima esse corpo, que seria aquela mesma energia que passou por todas essas etapas para poder fazer a luz acender, como é o nosso caso de fazermos a nossa luz atuar, agir, né, na nossa vivência terrestre. Eu chamo de vivência terrestre, porque a vida, para mim, é um movimento muito completo, é infinito. É um movimento que eu nunca vou saber explicar normalmente o que poderia ser com palavras. Mas essa vida, esse movimento, eu utilizo dessa energia para eu viver, ter essa vivência que eu estou tendo aqui agora, inclusive com essa oportunidade de estar passando isso para vocês. Então, a energia do universo também precisa de dimensões, de corpos, que seriam subestações, para atuar no que a gente hoje chama de nós. E as nossas emoções? E os sentimentos? E o que é consciência? Que são, né, questões, inclusive, que na aula da professora Ana Mascarenhas, vocês devem discutir bastante, eu não vou adentrar sobre isso. Mas essa composição é o que nós somos. É o que mais nós precisaríamos entender. É o que nós mais precisaríamos investir. Nós, às vezes, escolhemos, dentro da formação educacional, que queremos ter uma profissão. E entramos numa faculdade achando que o importante é aprender um monte de coisas que, às vezes, nunca nem vamos usar para poder ter um título que vai nos permitir atuar como profissionais. Nesse processo, onde eu fiquei? Onde nós ficamos? E nesse processo, o que eu senti? As emoções que eu tive, que eu não consegui lidar, e que fizeram adoecer, ou que me interromperam no meio do caminho. Quantas pessoas adoecem, morrem, ou adoecem, interferindo assim nos seus projetos de vida? E que é esse ser que, para poder planejar, projetar e seguir, precisa entender quem ele é e saber o que ele vai atuar nessa jornada. Consequentemente, isso tem um nome. Mais tarde, a gente vai chegar a dar um nome a essa situação. Então, nós percebemos o mundo através dos nossos sentidos.
nós temos uma consciência que, apesar dela ser, né, colocada de diversas definições, consciência como vigília, consciência como uma compreensão de si próprio, né, ela é muito multidefinida, mas isso tudo faz um movimento que nós chamamos de emoção, porque temos coisas armazenadas. Essas coisas armazenadas também somos nós, também nos compõem. E aí é onde a mente, talvez, compreendendo um pouco do funcionamento da mente, como hoje os cientistas trazem, possa nos ajudar também nessa busca. Tem grupos pensando e agindo numa mesma frequência em várias partes do mundo. Sempre. E às vezes estão tendo os mesmos pensamentos, fazendo até as mesmas coisas. Então, nós estamos, sem saber, às vezes nos comunicando, mesmo à distância. Por quê? Porque se nós somos verdadeiras antenas parabólicas, porque somos energias, emitimos vibração, como ondas, como partículas. Entendendo isso, pergunto novamente, quem somos? Por que, então, apresentamos problemas parecidos, mas às vezes são bem diferentes um de um outro, de outra pessoa? Se compartilhamos a mesma matéria, por que agimos como se fôssemos diferentes? Por que agimos como muita gente, mas com a prepotência se considerando superior a outra? Por quê? Somos feitos do mesmo material. Temos as mesmas condições de poder fazer tudo o que cada um faz. Por que nós nos achamos tão diferentes? Porque nós vivemos uma verdadeira batalha de discriminação. Por que agimos sem nos dar conta de que somos? Vivemos embotados. A nossa consciência, que é essa que precisa ser despertada para poder ter noção de que realmente nós somos, e é por isso que o despertar da consciência ele traz essa compreensão de si. Então, essa compreensão de si só tem uma forma de a gente saber, é buscando, é compreendendo, é dando atenção a isso. Que essa talvez seja a maior tarefa do ser humano, mais do que qualquer outra que ele acha que tem que fazer realizando nessa vida. E nesse processo, as emoções, elas dão origem aos sentimentos. Só que os sentimentos armazenados, eles também movem as emoções. Quando eu tenho muita tensão, muita raiva contida, esse sentimento, ao alguém fazer algo que me chateie, esse sentimento contido, ele às vezes se expressa. E aí eu me revelo. E aí eu me reconheço. Quantas vezes as pessoas, inclusive, ficam surpresas por situações e ações que fazem, que não pensariam que fariam, mas em determinadas questões que são colocadas, elas se manifestam. É esse ser que está também armazenado, que é também os seus sentimentos contidos, que podem vir do agora ou da sua ancestralidade, que nós precisamos compreender. Tudo isso para quê? Para que nós entendamos o que é espiritualidade e para que possamos ter saúde ao saber lidar com a nossa espiritualidade. Só que isso tudo, gente, tem uma questão. Por que pensar dessa forma, a ciência oficial, eu não chamo de tradicional, porque tradicional não é, oficial, ela nega. Porque quando eu estou dentro de um curso de fisioterapia, medicina, enfermagem, só querem que eu aprenda anatomia, fisiologia, farmacologia, né? Por quê? Porque não temos que aprender também ao longo de todo o curso, não é uma coisa pontual, feita apenas em um determinado momento. Mas concomitante, em todo o curso, eu estivesse também trabalhando a visão de como lidar também com isso que nós somos e que não é matéria. Nós aprendemos tudo sobre matéria e nada sobre nós mesmos, sobre esse ser que anima essa matéria.
E como é que ele age, como é que ele é formado, como é que ele se expressa, de que forma nós nos expressamos. A gente não lida com isso durante os cursos. As nossas grades curriculares, ela é muito biologicistas, na área de saúde. Isso tem um porquê. Porque toda a comunidade científica ela atua dentro de um paradigma. Não vou entrar em detalhes do que é paradigma, porque isso é um assunto da aula, inclusive, que a gente se detalha. Mas vocês já devem ter entrado em contato, com certeza, com esse nome, com essa que eu vou falar, que nós transitamos hoje entre o paradigma cartesiano, que era muito positivista, biogeolicista, visado apenas na física mecânica, da fragmentação, de entender as partes sem compreender o todo, como se o todo fosse um conjunto das partes e não é. E temos agora um outro paradigma que vem norteando esse pensamento, pelo qual eu hoje aqui estou falando, tentando defendê-lo, inclusive. É o paradigma holístico, sistêmico, integrativo, ecológico, ele também tem outros nomes, com uma diferenciação bem pequena entre um e outro. E o que acontece? A ciência se afastou por conta desses paradigmas. A ciência que outrora defendia como se a própria saúde tivesse uma ligação mágica, até com uma visão mágica, ela cortou esse segmento e caminhou só preocupada com o corpo, delegando aos psicólogos, que depois surgiram a mente, e delegando a crença aos filósofos e aos religiosos. Separou o homem. O homem não é essa separatividade, o homem é o conjunto deles. Então, a ciência caminhou de um jeito que se separou da espiritualidade e, com isso, fragmentou o quê? O processo de compreensão da saúde. E hoje nós buscamos entender a saúde como uma árvore doente que precisamos cuidar dos galhos. Então, temos próteses que constroem, né? Podemos até construir os galhos, vamos dizer assim, a situação, por exemplo, como acontece na ortopedia. Nós temos os medicamentos que vai trabalhar a doença dos galhos. Mas a seiva, quem é que está cuidando dela? O terreno que essa planta está, quem é que está cuidando dela? Quem é que está dando conta de que se aqueles galhos todos estão doentes, se a doença surge dentro de uma árvore, é porque todo o contexto que está ligado àquela árvore, a sobrevivência dela, está adoecido. Então, isso é uma quebra de paradigma. Nós vivemos entre esses dois paradigmas, hoje, uma quebra. Então, é preciso, sim, a faculdade, a universidade, ser uma universidade. O que é uma universidade? Universo. Ampliar visões, trazer todas as possibilidades, como a própria física diz, existem 1000 possibilidades dentro da visão quântica. Não existe uma possibilidade só para explicar as coisas, existem 1001. E nós nos fechamos, porque somos cobrados, nós, então, não buscamos mais nada, a não ser aquilo que nos é só cobrado. Mas será que nós não pensamos? Será que nós também não podemos questionar? Será que aquilo está nos satisfazendo? Será que eu tenho que ser conduzido sempre porque alguém que faz um pensamento sempre dominante, eu preciso seguir? Eu posso seguir se o sistema está me impulsionando, mas eu posso, dentro de mim, buscar outras coisas. Eu posso buscar além daquilo que estão me dizendo, que para mim não está fazendo sentido. Isso é uma quebra de paradigma. Então, falar de espiritualidade hoje é uma quebra de paradigma. Falar de práticas integrativas na academia é uma quebra de paradigma. Falar de emoções, de consciência, é uma quebra de paradigma dentro da academia. Hoje, a ciência começa a abraçar a espiritualidade, de uma forma ainda incipiente, de uma forma ainda devagar, mas estamos indo. Porque, no fundo, como é que anda a humanidade? Ela apresenta o que se chama de dissonância cognitiva. O que quer dizer isso? É uma reação emocional, pelo que nós temos contidos em nós, que nós não conhecemos, porque a gente não procura saber. Não sabemos de onde veio isso. Mas temos as nossas crenças, as nossas convicções, e essas convicções, essas crenças, o que é que faz?
Reagimos quando vem coisa diferente do que a gente pensa, do que a gente acredita. E aí, isso é uma dissonância cognitiva. E isso já gerou, dentro da história da humanidade, desastres terríveis. Lembre-se bem dos padres da igreja, quando Copérnico e depois Galileu começaram a dizer que a Terra era redonda. A comunidade, naquele momento, não, a Terra era plana. Copérnico morreu sem assumir isso. Ele deixou um livro escrito que só foi divulgado no dia da morte dele, porque ele sabia que se ele divulgasse antes, ele seria morto. Galileu praticamente foi expulso. Não, foi expulso da igreja. E tantas outras coisas que vêm. Se alguém chegasse um dia, lá no século XVIII, e dissesse que aqui teria um aparelho que eu poderia me comunicar com qualquer pessoa lá do outro lado do mundo, será que alguém acreditaria? Através de quê? De ondas. Será que alguém acreditaria? Que ondas? Porque a gente desconhecia. Mas por que a gente nega o que é desconhecido? Porque a gente nos tira da zona de conforto, nos faz criar movimento, nos faz fazer buscas, pelas quais a gente gosta de ficar na lei da inércia, né? Que é a lei da física, aquela que faz com que a gente fique, de certa forma, no conforto. Por quê? Porque para você se movimentar exige gasto de energia, porque para isso existe trabalho. E trabalho é quem gera o progresso. E a ciência, como é que ela está desse jeito? Apesar de, ainda cartesiana, ela tentar se manter com todo o seu materialismo histórico, né? Esse materialismo que nem sempre é histórico, mas esse materialismo tentando se manter, ela vive de dogmas também. O que são dogmas? São as crenças das quais são criadas por determinadas comunidades, mas que elas não têm um substrato que se possa se sustentar, a não ser aquele grupo que está acreditando nela. Então, tem um senhor chamado Hubert Streeck, que é um biólogo, né, inglês, britânico, e ele, inclusive, escreveu um livro chamado Ciência Sem Dogmas, onde ele traz exatamente caminhos científicos, mostras revolucionários, trazendo e tentando resgatar novamente a ciência, a filosofia e a espiritualidade. Sem esse caminho de reconstrução, de conexão, nós não vamos avançar. A prova está essa, que nós estamos vivendo numa pandemia, que já estamos indo para a quarta onda. E cada vez mais uma mutante chega e cada mais uma vez cria toda uma confusão na nossa condição de vida. Né? Nos revoltamos, não queríamos estar estudando, queremos aulas presenciais. Sim, mas quem construiu essa? Nós. Nós que construímos essa pandemia. Nós, seres humanos. A forma de viver, a forma de saber relacionar com esses micro-organismos, né? A forma que nós nos alimentamos, como nós lidamos com os reinos, tudo isso interfere. Esse vírus não foi, segundo lá, a forma como os chineses se alimentam, porque eles não têm gado, né? Então eles comem de tudo quanto é tipo de animal. E fica gerando um monte de micro-organismos estranhos, segundo dizem, que foi de lá. Mas, independente desse, quantas vezes a humanidade vai ter que ter pandemia? Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, e não será a última se isso a gente não conseguir conexão. Fazer a conexão do que somos, do que precisamos preservar, cuidar, zelar, modificar, transformar, para poder caminharmos de forma equilibrada. E aí, Shadrach traz, né, ele denuncia, dizendo que a religião, o cientificismo atual acaba sendo uma religião, que também tem seu sistema de crença, que nem tudo sabe explicar. E aí a gente vai, por exemplo, uma experiência de quase morte. Como é que você explica uma experiência de causa e morte com uma visão materialista? Existe uma consciência. Ela está movendo essa matéria. Essa consciência, que a gente está dando nome de consciência, ela, quando está em coma, muitas vezes ela se afasta dessa matéria. E ela anda, ela observa, ela se movimenta. Anda é uma forma de expressão, né? Ela se movimenta
Quantas pessoas voltaram e foram para dimensões que a gente nem sabe? Quantas pessoas voltam de um coma ou de uma experiência de quase morte, dizendo que viu o que aconteceu lá no ambiente hospitalar que estava, ou que viram pessoas que estavam em outros locais, que passaram por túneis. Como é que se explica isso dentro de uma visão materialista? Ah, não, isso não existe. Gente, não dá mais para negar evidências, né? A medicina, na saúde, a ciência, de modo geral, já não é baseada na evidência. Quantas evidências já existem? Livros e livros e livros, né? Elizabeth Kubler-Ross, que começou a falar sobre essa questão. Quantos livros já existem, pessoas fazendo relatos fiéis, convincentes e provados até através de outros estudos. Dr. Tyler, que é da Universidade de Stanford, ele diz que se a consciência e o poder da mente pode sim causar impacto na matéria física. Ele foi buscar essa comprovação. E ele, dentro desses estudos que ele começou a desenvolver, ele afirma: nós humanos somos muito mais do que pensamos que somos. E a ciência psicoenergética continua a se expandir e provar isso. Gente, testes é que não faltam. Se isso é verdade, o cientista vem discutindo, provando que por que duvidamos, então agimos como se nós fôssemos apenas uma matéria que tem que entrar numa faculdade, sair de lá com um papel, um título, que vai permitir que eu faça uma profissão e que eu vou casar ou não casar, vou viver sozinho, seja lá como for, vou ver essa vida, tenho meu emprego, final de semana, tomo minha cervejinha e acabou. É isso, é vida? Isso é viver? É isso que nós viemos fazer aqui? É isso que a gente precisa parar para pensar. É essa a construção? Ou então vamos enveredar para estudar, mas só dentro de uma vertente, de uma visão, e fazer uma produção científica para ter um monte de título, para ter uma progressão lá adiante onde você estiver? Para quê? É isso que vai te fazer feliz? É isso que traz realmente a felicidade do ser humano? É preciso a gente pensar. É preciso a gente ter noção do que realmente quer, o que é relevante e importante no viver nosso. Os planejamentos são necessários, mas não é isso que faz a parte realmente do mais importante dentro do nosso processo. Não vou falar desse efeito placebo, porque realmente, né, hoje a ciência trabalha muito com a questão do efeito placebo, e tem situações de experimentos onde o efeito placebo tem um percentual, inclusive, de resposta maior do que o próprio medicamento ou substância que está sendo testada. Ninguém para pensar o que é o efeito placebo. É efeito da mente, gente. É a crença no indivíduo que está tomando alguma coisa, que aquilo está fazendo bem nele. Como é que essa crença constrói isso dentro dele? E estabelece uma cura que era para acontecer uma substância que está sendo testada, mas ele não tomou nada. O que ele usou foi água. Mas ele ficou bom. Por quê? Quem fez essa mudança dentro do organismo dele? Então, gente, o que é espiritualidade, afinal? Dentro desse contexto atual, dentro dessa academia que hoje nós pertencemos, né? Fazemos parte, temos o dever de fazer ela crescer enquanto visão, expandir o universo, torná-la realmente uma universidade onde ela contemple os pensamentos que não precisam serem, vamos dizer assim, iguais, mas precisam coexistirem e serem permitidos eles estarem lá e cada um assume aquilo que entra em ressonância, porque tudo é ressonância. Se nós somos energia, nós temos ressonância. Se nós ressonamos com a nossa vibração, com a outra vibração, consequentemente, nós vamos estar sempre sintonizando aquilo que tem a ver com a nossa vibração. Então, qual é o conceito atual, que é o que eu trago, né, para desmistificar que nós não estamos falando de religião, nem de espiritismo, nem de espiritualidade no sentido religioso, não. Nós estamos trazendo a visão espiritual dentro de uma visão acadêmica, que ele traz essa diferenciação, que religião passou a ser entendida como uma prática institucionalizada, dogmática, de um sistema de crença, rituais e símbolos, compartilhados por uma comunidade. E aí que está. Tem características comuns, sociais, doutrinárias e valores específicos. Porém,
Religiosidade, segundo o mesmo autor, que também trouxe a definição de cima, que é o Dr. Koenig, que é um dos grandes pesquisadores hoje, no século passado, ele começou na década de 90, mais ou menos, e bem expandindo, junto com ele, Puchalski e vários outros, né, que eles vieram trazendo esse resgate. Ele diz que religiosidade se entende como a crença no sagrado, no sacro, mas não necessariamente você precisa estar dentro de uma religião para você trabalhar a sua religiosidade. Eu posso ter uma crença, e eu tenho uma crença, mas eu não sigo religião nenhuma. Então, religião é uma coisa, eu sigo, sim, os rituais, os dogmas, né? Uma certa sistema, né? Que é seguido pelas religiões, cada um com a sua. E a religiosidade é algo que é essa busca do transcendente, essa busca do sagrado, mas que, independente do que eu tenho uma religião, eu posso buscar e acreditar. E tem o que é espiritualidade, que, na realidade, ela norteia tudo. Porque a espiritualidade, nada que é essa busca por significado, por sentido no viver. Tá certo? Acorda aí quem está dormindo. A gente, né, não vou estar presencialmente com vocês, mas eu tenho certeza que às vezes chega um momento que às vezes assim, o ritmo da gente chama-se biorritmo, diminui. Mas é isso, gente. Espiritualidade é isso aí. É entender que nós temos um propósito, nós temos um porquê, nós temos que dar sentido à nossa vida. A busca desse propósito, a busca desse sentido é que é a nossa espiritualidade. E quem faz isso? É nós. Mas quem é nós? A essência. Aquilo que nós somos, de fato. Nós somos um conjunto de coisas, acabei de comentar, já fui lá desde da poeira cósmica até chegar aqui a tentar fazer uma compreensão que temos uma parte que é imaterial, segundo algumas filosofias, são vários corpos que nós temos energéticos, né? Cada um, né, tem armazenado situações que a gente não encontra dentro do cérebro. Nós encontramos a expressão, como esse cérebro conecta para expressar o sentimento. Mas o sentimento a gente pega lá nele como? A emoção, como? Sabemos que temos o sistema límbico, né, que ativado vai fazer um monte de reações que as quais a gente faz a manifestação das nossas emoções, mas é lá a emoção que mora? Não. E a consciência de tudo isso? O que é mesmo? Onde mora? É tudo aqui. Então, a espiritualidade é buscar isso, esse conjunto que nós somos, e dar propósito a isso, dar sentido a essa existência. Também uma citação de King e Koenig. Então, existem outras definições trazidas também por outros pesquisadores. Em segundo Reid, que espiritualidade é a propensão humana para encontrar significado, que acaba sendo a mesma coisa que Koenig também falou, através de conceitos que transcendem o tangível, porque nem sempre tudo é tangível, dando um sentido de conexão a algo maior que a si próprio. E aí é aquela questão que eu gosto muito de começar falando, trazendo essa visão cósmica. Né? Nós partimos de lá, gente, nós estamos aqui, mas estamos nessa condensação, esse serzinho aqui, mas nós somos nós temos uma conexão com tudo. Acabei de dizer que nós, só de átomos que compõem essa matéria, a gente troca segundo a segundo. Eu estou respirando, estou eliminando aqui átomos que estou recebendo outros, entende? E a outra também definição muito legal, que é trazida por esses pesquisadores, né, Saad, Mazzieri e Battistella, é que espiritualidade é um sentimento pessoal. Ela estimula o interesse pelos outros e por si. Uma busca, um encontro de significado da vida. Repara que tudo volta em torno da mesma questão. Capaz de fazer suportar sentimentos debilitantes, como culpa, raiva, ansiedade. Quando eu trabalho a espiritualidade, eu começo a compreender as coisas e começo a aceitá-las ou a tentar modificá-las, se tiver ao meu alcance. Porém, eu preciso perceber isso. Se eu não percebo, eu só vou reclamar, eu só vou criticar.
Quem tem contribuído, na realidade, um grande investimento hoje dado à espiritualidade na área da saúde, é porque foi observado e tem sido comprovado que trabalhar a espiritualidade tem favorecido o enfrentamento dessas dificuldades, seja elas quais sejam, das adversidades, das situações de vida que as pessoas levam, ou dos adoecimentos que elas enfrentam, das fatalidades da vida. Então, a medicina, na realidade, ela oscila entre dois conceitos de enfermidade. Um é ontológico, bota a culpa no germe. A culpa é do externo. Foi a chuva, né? Foi o vírus, é lá. E tem o outro que é dinâmico, que foi a interação desses componentes que faz o indivíduo adoecer. Porque se assim não fosse, todo mundo adoeceria igual, ao mesmo tempo. Dizimação completa da raça humana, e não é bem assim que acontece. Há seres que estão buscando, estão trabalhando sua espiritualidade, estão se conectando com a natureza, estão buscando outras formas de ver a vida e de como se vive, e aí eles estão conseguindo manter um certo equilíbrio que se chama saúde. Não é isso? Essa fala, em termos de o que é espiritualidade, que já foi definida aí, eu trago essa frase que é bem conhecida, às vezes as pessoas não sabem de onde ela veio, foi de Teilhard Chardin, que é um monge. Ele diz, nós somos seres humanos que estamos numa experiência humana. Nós não somos seres espirituais passando por uma experiência humana. Apenas. Então, nós somos seres espirituais, passando por uma experiência humana. Acho que eu fiz a entonação errada. Nós somos seres espirituais passando por uma experiência humana, mas agimos como se fôssemos apenas corpos passando pela vida. Não é. A gente tem que se conscientizar que nós somos esses seres, mais do que essa matéria que nós visualizamos, às vezes, num espelho, né? Nessa perspectiva, a integralidade, a dimensão espiritual é um dos fatores que contribui para o processo de saúde e doença, como eu comentei, e interfere nos aspectos tanto físicos, psicológicos, ambientais, todas as dimensões. E o que é saúde mental, então, nesse processo? Saúde mental, como é que nós lidamos com os transtornos? Sabemos que agora, então, com a pandemia, a coisa ficou avassaladora, né? Nós estamos num aumento estúpido dos problemas dos transtornos. Transtornos esses que estão chegando a ações muito estranhas, inclusive, dos indivíduos nas suas reações uns com os outros, nos seus convívios, inclusive. Né? Não foi em poucos casos que a gente viu de violência intradomiciliar aumentada durante a pandemia. Como é que é? A gente não consegue mais conviver nem com quem nós escolhemos viver, a nossa família. Não é estranho? O conceito, segundo a OMS, de saúde mental não existe. Existe saúde, que é o bem-estar biopsicossocial e espiritual, ambiental e assim vai. Mas de saúde mental, não. Ele coloca que é um termo que descreve um nível de qualidade de vida cognitiva, emocional, uma ausência de saúde, de doença mental, que é um conceito bem antigo, né? Como se fosse uma ausência de doença. Ela é definida como um bem-estar, como a saúde é definida como um bem-estar, em que o indivíduo, estando com esse bem-estar, ou seja, estando com saúde mental, ele é capaz de usar suas habilidades, recuperar-se do seu estresse, de suas adversidades, ser produtivo e ser contributivo com a sociedade, a comunidade que ele vive. Essa é a definição que é trazida pela OMS. Seria, então, a parte integrante do contexto geral de saúde, né? Aqui tirada do suplemento da Organização da Saúde em 2004. Mas a mente, nesse contexto, como é que a gente enxerga? Ela é definida como um estado de consciência ou subconsciência que possibilita a natureza humana. Mas como assim? Essas definições tiradas da Wikipédia, né?
Vamos lá. Eles dizem que é uma parte incorpórea. Então, lá está, na própria Wikipédia, que ele já assume que a mente é uma parte incorpórea, ela não faz parte. Embora outros não. Não, a mente pode ser utilizada como um conceito das funções superiores do cérebro. Essas funções todas aí que vocês estão vendo em azul. Cognição, comportamento, interpretação de desejo, temperamento, imaginação, essas funções ligadas, que são superiores do cérebro, são colocadas também como conceito de mente. E tem outra que é ligada ao desenvolvimento intelectual. Então, assim, na realidade, não tem dentro da ciência uma definição. Tem, dependendo das suas vertentes, de cada ponto de vista que é defendido. E o pensar? E o pensamento? Onde se forma? Por que se forma? Por que hoje nós temos um fluxo de pensamento estúpido? Tem gente que diz assim, eu não durmo, não consigo controlar meus pensamentos na hora de dormir, por isso perco o sono. Outras pessoas dizem assim, eu não consigo controlar os pensamentos negativos que eu tenho. De onde surge isso? Então, pensamento e pensar são, respectivamente, uma forma do processo mental, ou dessa faculdade, desse sistema mental. Onde é que eu estou querendo chegar? Que, na realidade, pensar permite aos seres modelar a sua percepção do mundo. Então, como eu penso, é como eu percebo. E eu percebo porque eu sou assim. E eu sou assim como? Se eu não sei nem como eu sou, como é que eu vou saber que eu percebo e penso dessa forma por isso? Por isso que a gente, às vezes, não tem controle dos pensamentos. Para a gente ter controle dos pensamentos, primeiro saber quem você é. Como você sente as coisas, como você reage às situações, para que você venha a, inclusive, interpretar de onde que isso partiu. Está no seu subconsciente, não no seu inconsciente, está no inconsciente coletivo, e você está resgatando isso, da sua ancestralidade, inclusive. É profundo, mas é essa caminhada que vai levar a gente a buscar o equilíbrio. Lidar com ele de fora de efetiva de acordo com as suas metas. Eu trago esse projeto para vocês tomarem conhecimento, que eu achei muito interessante para mostrar exatamente como é o pensamento. Existe um grupo, uma organização, né, que faz esses estudos e chama-se Projeto de Coerência Global. O que eles fizeram? Eles pegaram geradores de números aleatórios e colocaram em 70 locais diferentes no mundo inteiro. E eles têm feito um acompanhamento desses geradores para ver como é. 01, 01, 01. E o que eles observaram? Quando tiveram eventos tipo a morte da Lady Diane, né, a morte de Senna, a morte, a Torre Gêmeos, né, o evento lá com a Torre Gêmeos, o que aconteceu? Nesses eventos, os números param de parecer tão aleatórios. O que eles chegaram à conclusão? Existe realmente uma esfera do pensamento humano, e esses pensamentos somos nós que emitimos como ondas, e isso cria o que eles chamaram de nosfera, que seria justamente essa esfera do pensamento, que quando elas estão dentro de uma mesma vibração, interfere lá no gerador. São estudos que estão sendo desenvolvidos para tentar provar como o que eu penso interfere até o que acontece lá no outro lado do mundo. E a gente pensa que não. A gente nem acredita que interfira em nós mesmos. Eu, né, como sou médica, às vezes, quando o paciente chega lá com uma infecção, eu costumo perguntar sempre a ele, o que aconteceu com você? Como assim, doutora? Fiz assim, o que foi que te entristeceu quando é a respiratória? Normalmente eu pergunto, o que foi que lhe entristeceu? Normalmente as pessoas lembram do evento, porque após aquilo, elas adoeceram. Normalmente é assim. Vamos filosofar um pouco. Platão, segundo Sócrates, deu origem, defendia que a origem do intelecto estava na alma, porque ele defendia essa parte incorpórea, né? Ou esse ânimos, que anima, ânimo vem de animar, né? Essa substância simples e indivisível, possuidora da verdade e do princípio de tudo. É onde ele acha que estava depositado toda a ciência, toda a informação do universo. Nós vivemos nada mais pelas informações. Né? Nós construímos o conhecimento através das informações que nós obtemos. E essas informações, elas vêm do universo.
né? É como se capturássemos e construíssemos isso. E ele colocava já, na época, na Grécia Antiga, essa visão. Aristóteles também, se afastando um pouco de Platão, no sentido do corpo, da alma, mas ele acreditava também que as características humanas de poder escolher e pensar não era de ordem material. Ele também defendia esse ponto de vista. Descartes, apesar de ter criado essa confusão toda, ele apenas disse que precisava estudar a alma, o corpo, mas ele não mandou dizer que tinha que estudar bem o corpo e a alma. Mas ele acreditava que realmente a alma existe. O que chama de alma? O que se chama, que poderia chamar de mente, consciência, né? O que eu poderia chamar aqui de parte corpórea, que eu não estou mais citando esse termo, para poder vocês se situarem, sem que sejamos discriminadores ou qualquer coisa que a gente esteja fazendo uma tendência. Embora tendenciosos sejamos todos. Eu estou sendo tendenciosa para essa vertente do pensamento, claro, lógico. Joseph Heine, que é um parapsicólogo, ele na realidade fundou a parapsicologia, que no Brasil não ganhou muito espaço, mas na Rússia e outros países bastante adiantados os estudos, ele diz que a mente realmente não é física, ela não está no físico, ela conecta com o físico, mas não é do físico. E Sartre, trazendo agora um pensador existencialista, ele coloca o seguinte: se o indivíduo não puder mudar a sua situação, ele pode, a situação que ele está vivendo, o mundo que ele está vivendo, ele precisa minimamente mudar a si mesmo. Olha aí a conexão. Nesse pensamento que Sartre traz, é o que Gandhi diz também. Gandhi diz, né, Quiro, nós precisamos ser aquilo que queremos ver no mundo. É a mesma coisa. Em tempos diferentes, regiões do planeta diferentes, falando a mesma coisa. Mudemos a nós mesmos se queremos ver mudado lá fora. Aí nós vivemos a criticar lá fora sem fazer nenhuma mudança interna. Não vamos, porque existe uma ressonância, existe uma interconexão. Não tem como ser diferente. O mundo só será melhor quando todos nós estivermos pensando no mesmo sentido de humanidade, de coletividade, solidariedade, altruísmo, de paz. Quantos pensamentos você tem por dia? Segundo alguns neurocientistas, em média, 70 mil pensamentos. Alguns disseram 60, outros disseram 70. E o pior que eles dizem é o seguinte: desses 70 mil, apenas 10% são aproveitáveis. O resto, às vezes, é só repetição, que acaba só consumindo energia. Então, há cerca de 3 mil pensamentos por hora, imagine. Então, a ciência, a neurociência cognitiva, ela é que tem bem se debruçado sobre essas conexões. Eu acabei de dizer, se eu penso demais, eu gasto energia. E esse gasto de energia vem da matéria. Mas o pensamento, ele não é material nessa matéria condensada, mas ele interconecta e faz com que esse meu cérebro faça expressar aquilo que eu venho pensando. Né? Então, essa ciência ela vem conseguindo fazer vários estudos mostrando essa interconexão. Que a repercussão do que ocorre no nosso cérebro, em nosso comportamento e em nossos pensamentos, sim, existe essa repercussão. Então, o que nós pensamos interfere no que nós sentimos, o que sentimos interfere nas emoções que temos, interfere nas ações que passamos a ter movidos por isso. Então, energia, no caso aí, o pensamento, ele parte de uma corrente mental, ele é gerado, e para isso ele é uma energia incorpórea, então é uma vibração que influencia por meio de impulsos a zona cortical do cérebro, e toda ela, e encadeia, através de influxo contínuo, influencia a rede neuroimuno-hormonal, que regula todo o nosso organismo e que interfere na regulação das nossas células, que são digamos assim, o máter, né, da nossa composição, que é a célula. A unidade máter, vamos dizer assim.
enviando uma cadeia imensa de substâncias que são movidas, construídas e liberadas, e que, conforme esse padrão vibratório do que eu penso, dessa mensagem que foi enviada pelo meu pensamento, ele comanda e terá a qualidade de regulação do corpo, tal qual é a qualidade do meu pensamento. Então, como não entender quem eu sou para eu poder melhorar essa minha linha de pensamento? Saber controlar ou construir pensamentos mais equilibrados e viver com emoções mais equilibradas. Então, articula-se aí e adaptam funções que eles são responsáveis, ligados a todas as substâncias que regulam o nosso corpo inteiro. Mostro aqui apenas a importância dessa rede aí, a partir do hipotálamo, alguns dizem até que é da pineal, o hipotálamo seria a primeiro, seria a partir do pineal, que teria o recebimento desses influxos energéticos e que move toda essa rede neuroimuno-hormonal, através dos nossos sentimentos, pensamentos e emoções. E que acaba sendo as nossas ações decorrentes disso aí, inclusive aquelas que acontecem no nosso corpo. Aí os neurotransmissores, que são nossos velhos conhecidos, que são regulados por isso aí. Então, liberar mais dopamina ou menos serotonina depende de como nós estamos. Nós somos. E vira um ciclo vicioso, porque se eu não estou bem, eu libero menos, e se eu não libero menos, eu fico mal o tempo todo. Então, tem que ter uma quebra. Para ter essa quebra, é preciso ter esforço. E esse esforço precisa buscar compreender o que está acontecendo, buscar entender e tentar atuar nisso, para poder se modificar. Esse senhor, chamado Dr. David Watts, ele é psiquiatra, já até morreu. Ele fez um estudo que eu não vou saber, nem quero aqui explicar, porque é bem detalhado e bem minucioso, complexo. Ele fez uma escala das emoções. Ele fez testes e trabalhos para tentar montar essa escala, porque ele diz que nossas emoções e sentimentos possuem uma frequência vibracional medida em hertz. Ele já está dando até a quantificação em hertz para as emoções. E ele construiu essa escala, onde a vergonha está lá embaixo e a paz está lá em 600 hertz, né? Tudo isso é literatura que já existe, que a gente pode pegar para poder aprofundar e entender melhor. Tem também um instituto chamado Instituto do Coração, na Califórnia, HeartMath. Ele faz experimentos também ligados a esse aspecto. Um dos experimentos que eu posso citar aqui para exemplificar para vocês é o seguinte: eles pegaram pessoas, colocaram como cobaias, tiraram o sangue dessas pessoas e tiraram dessas hemácias, tiraram lá desse sangue o DNA dessas pessoas e colocaram na lâmina, né? E lá foram observar esse DNA. Colocaram essas pessoas responsáveis por aquele determinado sangue, determinado DNA que foi retirado, em salas diferentes. Essas salas, essas pessoas foram colocadas em situações de vídeos, onde faziam com que eles se mexessem com as emoções deles. Emoções que variaram de raiva, susto, tristeza. E o interessante, o que eles colocam, é que quando, a depender do que o portador daquele DNA, que está distante do DNA, e já foi tirado do sangue dele, estava sentindo lá, o DNA dele aqui fazia um movimento, porque existe uma conexão completa, mesmo estando distante. É aí que a gente vê muita história dos transplantes, por exemplo, que muita gente mudou hábitos, mudou maneira de dizer, mudou até personalidade, maneira de agir, pensar, depois que receberam alguns tipos de transplante, principalmente o transplante de coração, para mostrar como nós temos uma conexão que é invisível, mas ela existe. Esse outro estudo, também interessante, foi trazido por Richard Davidson, que procurou Dalai Lama e disse assim: eu queria falar sobre depressão. Aí Dalai Lama: por que vocês gostam sempre de falar do negativo? Fale do positivo.
pesquisa e felicidade. Ele é um pesquisador, né, neurocientista, e aí ele resolveu fazer um estudo de felicidade, então. Pegou pessoas voluntárias para poder participar desse estudo. O que aconteceu? Um desses voluntários era um monge budista, zen budista, que era Mathieu Ricard, que era um geneticista, graduado, pós-graduado, doutorado, pós-doutor lá na França, mas que abandonou e foi viver como monge. E ele, quando fizeram os estudos, inclusive o eletroencefalograma, o que aconteceu? A atividade cerebral do seu Mathieu era algo que era nunca visto. Atividade estúpida. E aí acharam que o eletroencefalograma estava quebrado. Pegaram outro aparelho, a mesma coisa. E pegaram um terceiro aparelho, a mesma coisa. Aí definiram que realmente o problema não era do aparelho, a questão é que a atividade cerebral. E ficaram achando estranho, como é que um monge tem uma atividade cerebral tão forte. O que fizeram? Pegaram outras pessoas também que tinham prática de meditação e foram fazer o estudo e pegaram um grupo de pessoas que não meditavam, que não tinham nenhuma prática de mindfulness ou de qualquer outra prática de meditação. E viram que realmente há uma diferença. Entre as pessoas que meditavam, ele tinha uma atividade cerebral maior, tinha um cérebro mais ativo, do que aquelas que não tinham a prática meditativa. Fizeram a mesma coisa, pegando pessoas que nunca meditaram na vida, colocaram elas para meditar durante 2 ou 3 vezes na semana, durante 8 semanas, e fizeram um estudo dessas pessoas, antes e depois. E lá comprovaram. Elas mudaram o padrão de atividade cerebral depois das meditações de 8 semanas. Então, ele ficou conhecido como o homem mais feliz do mundo. E, a partir daí, ele ficou tão conhecido que passou a contar a história de como é que ele conseguiu esse estado de bem-estar, de felicidade, e para poder mostrar que é possível a gente chegar a esse estado. Então, por que sinto assim? Por que eu reajo dessa forma? O que me leva a tais pensamentos faz parte da nossa espiritualidade, gente. Temos que compreender quem somos, o que pensamos, como sentimos, como nos emocionamos, porque nos emocionamos dessa forma. Emoção é mover, né? Porque nós movimentamos nessa direção. Para isso, falei no início que nós temos uma palavrinha, chama-se autoconhecimento, tá? Então, temos que trabalhar na nossa mente, se assim podemos chamar, mas eu chamaria que nós temos que tomar o nosso complexo, que nós não somos um complexo, não somos só uma coisa. A mente é uma parte disso do que somos, né? E fazer as nossas transformações a partir dessas descobertas que vamos tendo de nós mesmos. Sem isso, não tem outra forma de a gente buscar um equilíbrio, buscar encontrar esse bem-estar que nós queremos, que chamamos de saúde. Saúde mental, principalmente, porque ela regula a saúde física. Então, nós vivemos em relação. Então, nós sentimos, pensamos e agimos. As nossas ações são decorrentes e na mesma quilate do que nós pensamos. Só que o que nós pensamos é do quilate do que nós sentimos. Então, quem é você? Como você age? Como é seu temperamento? Que inteligência você tem? Quais é que você usa? Que sentimento você traz consigo? Tem uma visão de alguns teóricos que eu vou passar de uma forma muito rápida, né? Que eu acho que o avançar do horário, inclusive, eu não sei se eu já me estendi. Quais seriam essa influência desses pesquisadores da mente que trouxeram, alguns deles, a visão espiritual? Primeiro, a ciência psicossomática. Todo mundo já teve conhecimento que essa ciência vem criando uma expansão muito grande, principalmente depois da inteligência emocional de Goleman, né? Que vem trazendo assim o quanto que determinadas reações nossas interferem tão diretamente em determinados órgãos, a ponto que o adoecimento pode pesquisar que geralmente aquela pessoa tem determinados sentimentos e emoções muito fortes. Um exemplo, o fígado, ele sofre muito com os sentimentos de raiva, essas raivas contidas, que a pessoa não sabe perdoar, né? A tristeza é uma energia que até a medicina chinesa também fala,
mexe muito com os pulmões, e assim vai. O medo com os rins. Então, essa ciência, ela já vem trazendo o estudo dessas conexões que a gente precisa, através até do adoecimento, reconhecer o que está dentro de nós, o que precisa ser trabalhado. Freud traz o conhecimento do inconsciente, não é isso? Então, temos que dar a nossa gratidão a ele, poder trazer esse aspecto, e trazer o inconsciente para ser conhecido e compreendido. E nós vivemos, segundo colocam, né, os psicanalistas, nós temos o consciente e o inconsciente, e esse consciente é só 5% do que nós temos acesso. O que está no inconsciente, que ele sempre faz a comparação com o iceberg, é o que nós não sabemos. É o que a gente precisa buscar. É o que a gente precisa compreender para poder conseguir esse estado de equilíbrio e saúde. E que é buscando a sua espiritualidade, buscando entender o seu propósito e buscando entender quem você é. Na concepção de Freud, ele tinha uma visão materialista. Ele morreu sem assumir que ele já não conseguia mais manter a teoria dele só com a visão. Isso alguns biógrafos comentam, né? Eu li há pouco tempo. Mas ele já vinha se questionando, né? Porque a consciência para ele era um enigma. Ele não conseguia compreender nem explicar só baseado no relacionamento da mente com o cérebro. Ele traz grandes contribuições, por exemplo, as funções físicas da parte da mente, né? Conhecer o id, o ego, o superego, como nós lidamos com essas questões todas, né? É interessante, é importante. Porém, Jung, que foi discípulo dele, que, por conta de ter uma visão diferenciada, já tem uma outra visão que nos traz de grande contribuição. Ele diz que existe a consciência, o inconsciente pessoal, mas existe o inconsciente coletivo. Esse ninguém dá conta. O melhor, como é que eu digo ninguém dá conta? Ninguém nem se preocupa com ele. Mas que está dentro de nós, esse inconsciente coletivo. Afinal de contas, nós não estamos aqui sendo descendentes de uma linhagem de hominídeos. Como é que nós não temos? E ele traz outra importantíssima contribuição, que são chamadas imagens primordiais, que ele diz que se repetem, que ele chamou de arquétipos, né? E que essas imagens, elas são repetidas, elas são condensadas, de certa forma, no consciente coletivo. E que se expressam, às vezes, com comportamentos muito parecidos nas diversas pessoas, nas diversas culturas, inclusive. Ele é um dos únicos, naquela época, que assumia a importância da espiritualidade no tratamento das pessoas. Ele diz que, assim como os psicólogos, os psicanalistas cuidavam da psique, as religiões também culpavam-se também dos mesmos problemas e que davam a mesma contribuição. A outra visão, não só do consciente, inconsciente coletivo, é a trazida por Pierre Ubaldi, que ele fala também do superconsciente. Não vou entrar em muitos detalhes, mas o que seria esse superconsciente? A nossa intuição. De onde é que vem a nossa intuição? Segundo ele, de uma chamada superconsciência. Essa superconsciência estaria onde armazenado, vamos dizer assim, se eu posso chamar de armazenado, os dons, as habilidades, a intuição que nós usamos. Quantas vezes nós usamos na nossa vida a intuição? Quando nós estamos acessando o nosso subconsciente. Gente, são várias teorias que, se eu for falar aqui, vou ficar só trazendo para vocês, mas para mostrar só a todos vocês a importância da gente estar nessa busca. Porque nessa teoria mesmo da autodiscrepância, eles dizem o seguinte, que a gente vive querendo ser uma coisa que não é, ou é uma coisa que não é, né? Então, nós ficamos naquela dualidade. No fundo, queria ser outra coisa, e ainda ficamos procurando ser algo que é que os outros querem. Ou seja, no final a gente não é nada, a não ser, às vezes, o que a gente quer ser é o que os outros querem que a gente seja. Mas a gente precisa ser o que é.
E se o que é, nessa busca, você não se acha confortável, você não gosta, modifica-se. Por isso, o autoconhecimento é a porta para dar entrada na transformação, na autotransformação. E termino a história, nesses teóricos com o Viktor Frankl, que eu sempre trago, porque a história dele, por favor, procurem, não vou contar porque ela é longa, mas é um indivíduo que defendia e foi posto à prova pela vida. Se o que ele defendia, ele aplicaria na vida dele, ele aplicou e sobreviveu aos campos de concentração, aplicando a própria teoria dele, nele próprio, né? Porque ele era psiquiatra, mas aí ele defendia uma teoria que a gente tem que realmente ter um propósito de vida e tem que buscar esse propósito, dar sentido à vida, e que a vida é algo maior do que nós mesmos, e que se nós fizéssemos isso, a gente sobrevive, a gente vive em equilíbrio, e ele foi posto em xeque pela vida, e foi parar num campo de concentração, uma história muito triste, mas ao mesmo tempo, sabe, de superação, que a gente consegue entender a visão dele. E ele, por conta, sobreviveu e depois construiu, né, uma escola vienense chamada logoterapia, onde trabalha principalmente dentro desse sentido, da existência humana como uma busca da pessoa pelo sentido da vida. Certo? Então, para não ter transtorno mental, precisa aplicar corretamente o quê? A direção da sua vida. A gente tem que estar na direção correta. Outros conhecimentos, que é a formação do cérebro trino, que a gente sabe que hoje existe, dizendo que nós temos o neocórtex límbico reptiliano, então que nós temos comportamentos instintivos, que é muito ainda remanescência dessa época, da evolução da espécie humana, né? Depois que veio o desenvolvimento do sistema límbico, nós não aprendemos a lidar com as emoções, e mesmo desenvolvendo depois o neocórtex, dando racionalidade a essas emoções, nós ainda agimos muito pela emoção, sem dar razão ao que está, sem racionalizar o que estamos sentindo. E é preciso a gente fazer essas conexões. Tem Hipócrates, que trazia a questão dos temperamentos, eu trouxe aqui só como ilustração, mas procurem ver que temperamento vocês têm. Essa é um tipo de classificação, mas existe, né, que foi a primeira, vamos dizer assim, a primordial, trazida por Hipócrates, mas e depois do andamento por Galeno, mas que seria interessante a gente saber que temperamento nós temos. Hoje tem outra literatura se debruçando sobre isso. E tem um ponto chamado espiritual no cérebro. Alguns pesquisadores recentemente descobriram que existe no cérebro, principalmente no lobo temporal, um ponto que é ativado quando a pessoa está fazendo ações de solidariedade, de ajuda ao próximo, de contribuição. Esse tipo de ação ativa também no cérebro um ponto que foi chamado ponto espiritual. Não chama de ponto de Deus, né? E aí, com a ressonância magnética funcional, foi visto que em pessoas que não têm essas práticas e que não sentem prazer em fazer isso, esse ponto não é ativado. E as pessoas que têm, estava lá a ressonância mostrando a atividade. Então, mais descobertas, tá? Vamos ativar o nosso ponto. Temos que saber que não tem só QI intelectual, tem o que é emocional, e nós hoje temos o QS, que é o espiritual, coeficiente espiritual, que já foi trazido, identificado, e já mostra que ele trabalha com os dois lados do cérebro. Enquanto que o QI trabalha com o lado esquerdo e o QE, o lado direito, o QS, ele trabalha com a integralidade. Então, nós temos que desenvolver o nosso QE, nosso coeficiente espiritual. Temos que identificar quais são as nossas inteligências e as quais que nós não conhecemos e, às vezes, nem identificamos e não colocamos como expressão, às vezes. Quantas vezes, identificando uma inteligência que você tem para determinada situação, uma determinada habilidade, você poderia se sentir feliz. Teve uma pessoa que dizia que ela ficava impaciente esperando a filha acabar a aula.
Aí ela resolveu formar um curso de artes. Saiu lá melhor do que a professora de artes, porque aprendeu a pintar em 3 meses. Ela não sabia que tinha essa habilidade. E que deu um prazer para ela, que foi de uma descoberta muito grande de si mesma. A gente tem que descobrir, tem que experimentar, tem que se reconhecer. Então, a sua mente está aberta ou está fechada? Você está dormindo ou está desperto? Né? Na mente fechada, você reclama, paralisa, fica na zona de conforto, não quer sair disso, só fica reclamando. Na zona aberta, não, é aquele que vai, que quer aprender, que quer resolver, que não se acomoda. Então, não seja uma pessoa dormir, que esteja dormindo, esteja desperto, seja atento a si mesmo, corra, tenha uma motivação em aprender para si, não é para apenas atuar numa profissão, mas é para si, para poder melhor atuar na profissão, principalmente na área de saúde, que você vai atuar com o outro, com o paciente. Como é que eu, se eu não estiver bem, o que é que eu estou passando para o outro? Já passei a dizer que a gente tem um campo que a gente transfere as nossas energias. Não é isso? Então, qual é a sua energia? O que é que você está pensando frequentemente? Qual é o seu fluxo de pensamento? Como é que sobre você, seus pensamentos sobre o mundo, o que é que você pensa? E o que é que você está impregnando? Porque tudo isso vai impregnar o nosso DNA. Hoje a epigenética já vem tentando mostrar que nem tudo é transferido pelo DNA, mas sim pela parte epigenética. Então, gente, a ciência já tem sido vista em muitos artigos que problema de saúde mental no meio acadêmico, problema de saúde mental e no meio acadêmico vem levando uma relevância, tem sido uma coisa gritante, preocupante. É preciso trabalhar isso para que a gente possa dar resoluções reais e não só pontuais. E esse estudo da espiritualidade tem ganho relevância justamente para dar conta desses problemas mentais que vêm, como eu falei, se expandindo na humanidade, na sociedade, não é acadêmico só não, em todas as esferas. Tem estudos mostrando que a maioria das pessoas, os pacientes, eles gostariam muito que os seus profissionais abordassem essa parte espiritual deles, mostrando quanto que é uma carência do próprio paciente em relação a isso. Outros estudos mostrando que os profissionais não se sentem habilitados. Por quê? Porque a academia não está preparando eles. Mas hoje a gente já não pode dizer isso. A gente está dando já um pontapé inicial. Com esse tipo de disciplina, como a saúde e hospitalidade, também, que vocês também podem ter acesso, se quiserem, optativa, elas dão ferramentas, elas vão despertando, elas vão dando material de estudo, pesquisas que vocês podem acessar para ir trabalhando esse lado. Outros estudos sustentam que esse bem-estar, essa busca da espiritualidade ou religiosidade, porque aí existe um confundimento, às vezes, nos trabalhos, eleva a autoestima, melhora o padrão de saúde, de esperança, de felicidade, diminui problemas de dependência, né, às substâncias psicoativas, melhora estados de finais de câncer, estado de qualidade de vida no final, na fase terminal, né, no caso de um caso terminal, melhora situações de pessoas que estão vivendo situações como câncer. Então, estudos não faltam. E o engraçado é que o Brasil é que ainda, apesar de ser um país dito muito espiritualista, religioso, não tão espiritualista, mas religioso, que acontece? A academia tem pouca ainda abertura para ter disciplina, incluir no seu currículo essas temáticas. Nos Estados Unidos, por incrível que pareça, 84 das faculdades de medicina de lá têm disciplina sobre essa temática. E nós, menos de 40%. Menos de 40%. E mesmo assim, na maioria das vezes, é optativa. E assim, a população precisa, a academia precisa se debruçar. Tem um trabalho de Lukács que ele vem mostrando isso. Né? O quanto que uma das críticas que os acadêmicos fazem é que eles não têm preparo. Mas agora, o preparo não depende só da própria academia oferecer, depende do indivíduo também procurar. Não é isso? Tem vários modelos de avaliar a espiritualidade de alguém,
tá? Isso aí a gente dá na disciplina, quem tiver interesse, então lá na disciplina a gente apresenta com mais detalhes, né? Tem essas cartelas, inclusive, tem hospitais que apresentam, mostrando para o paciente como é que é a sua condição espiritual. Tem a diretriz de cardiologia que vem trazendo, né, dentro das suas diretrizes, a abordagem também da dimensão espiritual na avaliação dos pacientes, fazendo anamnese espiritual, né, fazendo uma abordagem espiritual depois de feita a anamnese, traçando também um plano de tratamento espiritual, quando é possível, fazendo um rastreamento, né, com scores, com questionários. Nós temos coletas também da condição da história espiritual por diversos questionários, um desses é esse aí, o do Durel, mas não só esse, tem o FICA, tem o ROLP, todos eles são questionários que se pode ser aplicado para você fazer uma avaliação enquanto profissional em relação ao paciente. Porque agora não basta você chegar lá e aplicar um questionário desse se você não trabalhar a sua espiritualidade para saber lidar também com o que o paciente vai apresentar. É preciso ser uma coisa que tem que ser conjunta. Você se trabalha para poder cuidar do outro e trabalhar o outro na sua integralidade. Comprovações não faltam. A imunidade, né, com o trabalho da espiritualidade, através de meditação, de práticas energéticas, de reiki, de mindfulness, enfim, elas interferem. Homeopatia, florais, que são práticas energéticas também, que são terapias energéticas. E é isso, queridos. Eu acho que me estendi um pouco, mas o que é que tem a espiritualidade com tudo isso? É que a espiritualidade é um caminho, é uma busca de quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. É o que nos motiva. Nós não podemos colocar questões, ganhos materiais, como a motivação para a nossa existência. Porque um dia essas coisas se perdem. Mas o que a gente ganha é aquilo que a gente ganha internamente. De fé, de esperança, né, de paciência, de compreensão. Então, uma ótima motivação do ser humano deve ser essa, a sua busca interior, a sua busca espiritual. E que a gente já viu que não está feito sempre a ter uma religião ou uma religiosidade. É a busca de um propósito. E manter a saúde mental tem que buscar estratégias, não tem como. Está na alimentação, na atividade física, com certeza, na meditação, mudar a rota, buscar terapia, exercitar sua religiosidade, buscar lazer, buscar uma terapia que também possa te ajudar a se conhecer, a se autoconhecer. Ponopono, que é uma prática muito legal, que ajuda muito a gente a trabalhar o perdão. As PICs, inúmeras, hoje tivemos uma aula maravilhosa com a professora Luciana, são inúmeras PICs hoje, vamos estudar as PICs, ver como elas funcionam, ver as evidências já provadas aí da ajuda que as PICs têm trazido nesse movimento do equilíbrio do indivíduo, porque as PICs ela trabalha além do corpo físico, ela trabalha o emocional, ela trabalha o energético, a grande maioria delas. A oração, o esporte, o contato com a natureza, tudo isso faz parte da espiritualidade nossa que a gente pode buscar como recursos. A arte, o artesanato, a pintura, a música, trazer e se envolver em ações sociais. Lembra do ponto espiritual que eu falei? Isso foi um trabalho feito lá no CAPS. E eu lembro bem como eles ficaram mexidos quando eu levei eles no asilo de crianças especiais. Asilo não, orfanato, desculpa. Então, essas são as ferramentas. Promover, prevenir e tratar quando a coisa não chegou a ser prevenida. Mas a conclusão que eu chego é que o cuidado com a saúde mental permeia toda a mudança, que não é centrada só em procedimentos, nem prescrição médica. Embora todo mundo só quer o imediatismo, né, o antidepressivo, né, o medicamento para dormir, vai viver sim, eternamente. As diversas terapias ajudam, mas o principal é você fazer a sua busca espiritual. E, em essência, é amor a si e ao outro, que na prática é solidariedade, fraternidade. E uma pessoa que despertou para essa dimensão espiritual, ela tem saúde mental. Ela tem a busca do equilíbrio dela.
Isso aí não tem nem soma de dúvida. Se ela não tem ainda, ela, buscando, ela vai conseguir atingir. É uma pessoa que não se vê separada do outro, nem da comunidade, nem do universo. Por isso que eu comecei falando que nós viemos desse cosmos e para eles retornaremos, porque quando se diz que a gente morre, né, viramos pó de novo. Não é assim? E aí, querido, agradeço, desculpa aí, né, a extensão do bate-papo, que não foi um bate-papo, foi um monólogo, mas eu espero que tenha contribuído, pelo menos para sensibilizar vocês. Querendo, estamos lá na disciplina Tópicos Especiais de Saúde e Espiritualidade, tá certo? E como Galileu Galilei disse, nada se pode ensinar. Pode ser apenas ajudar a descobrir as coisas que estão dentro de si. E é isso a nossa proposta. Ajudar a descobrir. Aqui está meu e-mail, caso queira fazer algum questionamento, pedir referência. Paz para todos vocês e gratidão pela oportunidade que estão me dando. Aqui são algumas referências que, querendo, depois eu posso passar para vocês. Tá certo? Um abraço.